Pega a tua Bíblia comigo, vamos abrir em Jeremias, capítulo 18, verso 1 até o verso 6. Vamos lá. Todos encontraram? Amém? Bem, sinto falta de muita gente aqui hoje. Acho que ainda estão de férias. Eu espero que acabe em fevereiro essas férias do povo, né? E eu gostaria, queridos, que todos estivessem bem atentos na palavra. O Daniel, você já está colocando aqueles negocinhos lá que você... Ah, já? Obrigado, meu filho. Fique bem atento a essa palavra. Não fique mexendo no celular, não fique mandando zap, nem nada, a não ser que você use o celular para anotar, para fazer as suas anotações, porque é algo muito importante para você. Eu gostaria que todos que não estão trabalhando, ou que estão apenas andando, pare, se assente, porque esse é o ano da cura. E Deus tem colocado em meu coração palavras sobre cura, sobre restauração, né? Inclusive o pessoal que está vigiando o carro lá fora também deve estar atento à palavra. Ouve a palavra, aí anda um pouquinho, ouve a palavra, anda um pouquinho, né? Vai ser bênção, amém? Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E olha o que Jeremias diz, gente. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando eu estava preparando esta palavra, queridos, eu digo para vocês que essa palavra veio na oração de ontem. Vim para a oração, estava na oração, e Deus começou a ministrar muito ao meu coração. E quando os irmãos começaram a arrumar as cadeiras para que hoje houvesse o culto, eu não coloquei uma cadeira no lugar, eu estava anotando. O Espírito Santo estava falando comigo, eu estava anotando. E de noite também, quando cheguei em casa, ao deitar, eu continuei também anotando e falando: Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? Pode falar, eu sou a pessoa que à sua disposição, para que o Senhor fale ao meu coração e que eu possa mandar essa mensagem, dar essa mensagem à igreja. Mas primeiro, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Por favor, Senhor, fale comigo. Por favor, Senhor, faça o que tem que fazer primeiro comigo. E sabe uma resposta que veio agora à minha mente? Deus dizendo: eu já fiz. Uau! Vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche teus olhos. Tu és o meu Pai. Tu és a minha rocha, Senhor. Tu és o Deus em quem eu confio. Tu és o oleiro da minha vida. Ah, Senhor. Todas as nossas falhas, as minhas falhas, meus erros, Senhor, e ainda assim o Senhor nos ama, e ainda assim o Senhor me ama. Ainda assim, Pai, o Senhor tem nos feito e tem nos refeito. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, agora, a liberação da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar ao Teu povo, que o Senhor possa quebrantar o Teu povo, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, que já está neste lugar, em nossas vidas, que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa nos quebrantar, que o Senhor possa, Senhor, nos tornar, Pai, nos tornar aquilo que fomos criados para ser.
através das tuas mãos. E Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque tu és bom. Em o nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. O tema dessa palavra é: me refaz. O que é isso, pastor? Como assim? Eu estava pensando um pouquinho sobre esse tema, e Deus ministrando ao meu coração, falando comigo. Eu disse para Deus: Deus, eu não tenho mais nada a perder. O que mais importa para mim é a tua presença. Sabe, e quando eu leio esse texto, Deus começou a falar muito comigo. Mas eu quero introduzir esse texto, essa palavra, dizendo para você: sabe que a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos conforma, ela nos alegra ao dizer que é sempre possível recomeçar, que não é impossível recomeçar, mas que é possível recomeçar. Seja qual for o seu problema, seja qual for a tua vida, seja qual for o que você, qual a situação que você esteja passando, qual é a luta que você tem, desde lá de trás da tua infância, eu entendi algo. A palavra nos conforta dizendo que é possível você recomeçar, que é sempre possível que o Senhor faça nas nossas vidas tudo de novo. Como assim, pastor? Quando nós nascemos, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós saímos perfeitos, nós saímos crianças que não sabem o que é, que não sabiam o que é o mal, não sabiam o que é o bem, não sabiam de nada, crianças que poderiam ter sido formadas de forma tal, consoante à vontade de Deus, mas no meio do caminho parece que houve um atropelo, nós crescemos e foi imposto, foi gerado em nós traumas, situações difíceis e tudo mais. Mas a palavra de Deus, já na tua fase adulta, está dizendo isso, que é possível recomeçar, que sempre é possível fazer tudo novo de novo. É isso que o Espírito de Deus faz em mim, faz em você. É isso que o Espírito Santo de Deus, queridos, nos encoraja a que nós possamos nos reinventar, a sermos diferentes, a sermos novos outra vez. Sabe, deixemos-nos que o Espírito Santo, que o Senhor possa refazer-nos pela sua palavra, possa nos refazer-nos, porque é Ele que é o nosso sustento, é Ele que dá a orientação para vivermos esta novidade de vida. E quando nós chegamos a um nível, e algo que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é que muitos não estão vivendo tudo de Deus, muitos não estão sendo felizes. Por quê, pastor? Porque simplesmente, queridos, abdicaram do direito de serem tudo o que Deus chamou para ser, ou porque muitas vezes nem conhecem, ou nunca conheceram a Deus de verdade. Tornaram-se pessoas religiosas, tornaram-se pessoas que vêm à igreja, ou porque a sua mãe vinha, porque seu familiar vinha, ou porque é costume vir à casa do Senhor aos domingos e tantas outras coisas mais. Mas são pessoas que precisam entender, que precisam recomeçar, que precisam entender, queridos, o que o oleiro estava fazendo, o que o profeta foi fazer ali no oleiro, porque Deus levou o profeta até ele. Sabe, na infância nós somos marcados, outra hora por abusos, outra hora por violência, seja ela oral ou física. Nós caminhamos nesse mundo muitas vezes com marca que
chegaram à nossa alma, que marcaram a nossa alma, e nós vivemos isso até hoje, e isso muitas vezes nos impede de vivermos o tudo de Deus, de vivermos uma alegria, um prazer, uma paz que só está em Jesus. E por que não vivemos, pastor? Porque nós nos tornamos tão duros e não queremos abdicar da nossa posição, do nosso ego, daquilo que nós aprendemos nessa terra, daquilo que nós vivemos, que nos formou, que nos fez ser quem nós somos hoje. Muitas vezes chatos, muitas vezes arredios, muitas vezes resguardado, muitas vezes totalmente rebelde, muitas vezes uma pessoa que não aceita que pise no pé dela. Por quê? Porque tudo isso engloba algumas coisas que nós vivemos, que os dias anteriores aos dias de hoje, o tempo que nós vivemos nessa terra, as situações, as circunstâncias, as dificuldades, os abusos, as maldades, os sofrimentos com pais, com mães e tudo mais, nos marcaram, e isso fez com que nós nos fechássemos. Isso fez com que nós nos resguardássemos, e nós começamos a andar nessa terra conforme aquilo que nós achamos, mas na verdade não. Você é, queridos, aquilo que te fizeram para ser, aquilo que te fizeram. Você expõe a tua vida com aquilo que você viveu toda a tua vida. Você é hoje fruto daquilo que você sofreu, que você viveu, que você caminhou, ou que disseram, e tantas coisas mais. E aí nós nos perdemos nisso. E aí nós chegamos à igreja, louvamos, choramos, oramos, e depois voltamos para casa sendo as mesmas pessoas, continuamos a ter as mesmas atitudes, e nós muitas vezes não sabemos por quê. Continuamos fazendo coisas, queridos, que não queríamos fazer, mas fazemos. Por quê? Porque sabe, muitas vezes feridas que até hoje estão abertas, e isso tudo nos transformou naquilo que Deus nunca quis que nós fôssemos. Nunca quis que nós fôssemos. E aí nós, dia após dia, nós convivemos com isso. Convivemos com um vazio, convivemos com um sentimento que está faltando algo, um sentimento que, peraí, eu preciso de algo mais. Na minha vida cristã, houve um tempo em que eu comecei a chorar do nada e a dizer, é só isso? Em outras palavras, eu só foquei, olhei e disse assim, peraí, é só essa religiosidade? É só vir ao culto, é só liderar, é só pastorear, é só isso, é só aquilo? Se for só isso, eu não quero. Por quê? Porque eu cheguei no limite nas minhas emoções, eu cheguei no limite, queridos, na minha alma, e eu falei, peraí, eu tenho uma tampa, algo está me impedindo, eu tenho a certeza que tem mais, mas eu não sei como chegar, e eu não quero dar mais passos, eu falo, estou perdido e não sei. São essas feridas, são essas circunstâncias, essas situações que nos formaram em pessoas que Deus nunca quis que fôssemos. E o próprio Deus, queridos, Ele manda nessa terra um referencial de como precisamos ser. Por quê? Porque o ser humano se perdeu. Porque o ser humano se perdeu nos traumas, nas situações diversas. E Ele manda alguém como modelo, para que nós pudéssemos imitar, para que nós pudéssemos caminhar como Ele caminhou. Em Provérbios capítulo 23, no verso 7, olha o que acontece, eu observei bem esse texto, diz assim, porque como imagina em sua alma, assim você é, assim ele é. Agora a pergunta que eu faço, o que está na tua alma? Para você se imaginar o que você é. O que está depositado nas tuas emoções? O que você permitiu que entrasse, que te formou a pessoa que você é, e não a pessoa que Deus quer que você seja?
quem nós somos. Porque as circunstâncias nos transformaram. E hoje, como nós imaginamos, assim nós somos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vivemos tem um peso naquilo que nós somos. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vimos no passado tem um peso naquilo que nós somos hoje. Aprenda uma coisa: nossos pensamentos são altamente poderosos, tanto que são capazes de transformar a nossa vida, ou positivamente ou negativamente. Vocês já repararam que tem pessoas que são completamente negativas? Vocês já repararam que também tem pessoas completamente positivas? Vocês já repararam que tem pessoas medrosas, pessoas, cada um com um problema, cada um com situação que vem arrastando dia após dia? Já repararam que tem pessoas crentes com medo? Por quê? Foram os traumas, as pisadas e a dureza da vida que muitas vezes foi nos transformando naquilo que Deus nunca quis que fôssemos. Pastor, eu não sei o que Deus quer comigo. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, eu me sinto limitado. Como você pensa ser, assim você será. Porque tudo que você viveu, você permitiu que isso te transformasse no que você é hoje. Às vezes mais rude, às vezes mais briguento, às vezes mais dono da razão, às vezes a falta de humildade, é tantas coisas, e nós não nos enxergamos, nós não conseguimos nos enxergar. E aí nós muitas vezes tropeçamos, e muitas vezes nós caímos, e aí nos levantamos e queremos continuar do nosso jeito, continuar, por quê? Porque achamos que ninguém tem o direito, ou pode, entrar e se meter na sua vida. E aí você continua vivendo a vida que se reflete no passado, refletindo no teu presente. Pastor, por que você está falando isso? Presta atenção. Durante toda a nossa vida, da infância à fase adulta, nós fomos sendo marcados por acontecimentos ou situações que foram nos moldando e nos formando em quem nós somos hoje. Mas eu volto a falar, a pergunta que eu faço: Deus quis que você fosse o que você é hoje, ou Deus sempre quis que você fosse o que Ele sonhou para que você fosse? São essas opções, são essa posição, porque o que nos faz, queridos, que nós somos hoje para o mundo é o que é? É tudo aquilo que você vive, é tudo aquilo que você sofre, é tudo aquilo que você passa. E hoje, o que pensamos sobre nós mesmos? Pois o que manifestamos, muitas vezes, presta atenção, porque o que manifestamos, muitas vezes, não é o que nascemos para ser. Estou entendendo? Como assim, pastor? O que aconteceu? Nós tropeçamos. Em outras palavras, queridos, muitos estão quebrados. Eu não estou falando financeiramente, muitos estão quebrados, as suas almas estão quebradas. E eu não estou falando do povo lá fora, estou falando de nós aqui dentro. Talvez você diga: pastor, não estou entendendo. Eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabem que eu sou pastor há mais de 20 anos. Não sabem? Mas desde a minha infância, eu vim sendo marcado, não por coisas boas,
Mas sempre por coisas ruins. Por exemplo, brigas entre meu pai e minha mãe. Por exemplo, surras e mais surras. Foi tão interessante que lá, essa viagem que eu fiz com o pastor, a minha filha e meu genro, lá entramos no Museu dos Escravos. E logo na entrada, no Museu dos Escravos, havia algumas coisas para castigar os escravos. E dentro de uma caixa, eu tomei um susto tão grande que não podia colocar a mão em nada. Mas quando eu vi aquela coisa, eu meti a mão, levantei e falei: olha, eu apanhava com isso aqui. Era uma palmadora. Que era, olha que eu descobri que era usada para castigar os escravos, os negros. Em condição de indigentes, acorrentados e outras coisas mais. Eu olhei e falei assim: tá vendo isso aqui? Eu apanhei muito com isso aqui. Às vezes era 20 numa mão, 20 no outro. E aquilo foi marcando, queridos. Minha vida eu continuo. Chegou o momento que eu fugi de casa. Tive que fugir. Mas minha fuga foi frustrada, porque eu peguei o ônibus errado. Eu tive que voltar. E quando eu chego em casa, minha mãe estava chorando e falando: meu filho, pelo amor de Deus. Eu disse para mim mesmo: eu nunca mais vou fugir de casa. Eu nunca mais. Por causa da minha mãe. Eu vou aguentar tudo. Eu vou viver tudo que tenho para viver. Mas eu não fujo. Toda a minha vida, queridos, foi baseada muitas vezes na minha parte criança, adolescência, até os 17 anos. Eu sempre tive muita dificuldade de relacionar-se com meu pai. Porque a conversa do meu pai era porrada, cinto, fio e viesse na frente. E muitas vezes eu nem sabia porque eu estava apanhando. Pastor, por que você está dizendo isso? Presta atenção. É minha vida. É as marcas. E isso foi me transformando. Eu permiti que isso me roubasse o sorriso, irmãos. Eu já não sorria mais. Eu era a pessoa mais fechada que você possa imaginar. Eu já não tinha mais alegria nem o porquê sorrir. Que isso, pastor? Mas Deus começou a trabalhar. E essa passagem que eu li, quando eu tropecei, Deus me quebrou. Deus começou a trabalhar na minha vida. E com isso, eu consegui amar o meu pai, perdoar o meu pai. Por quê, pastor? Porque eu pude entender que o que ele estava me dando era apenas aquilo que ele havia recebido. Olha o que eu estou dizendo para você hoje. Com 17 anos, eu saí de casa, agradeci meu pai por tudo e fui morar onde? Na igreja. E nesse tempo na igreja foi quando Deus trabalhou muito em mim. Me casei. Poderia contar muito sobre a minha vida aqui, mas não vai dar tempo. É muita coisa. Foi quando eu conheci a pastora Andréia. E mesmo assim, muitas coisas em mim, dentro de mim, precisavam ser resolvidas. As minhas características eram, embora crente, eram ignorante, eram bruto, eram ditador e tantas outras coisas mais. E eu passei a olhar para mim, e aí eu comecei a entender o porquê eu fazia tudo o que eu fazia.
eu coloquei dentro do meu coração uma decisão, não você, o que foram para mim, o que meu pai foi para mim. Eu quero ser um pai melhor. Olha isso. Eu quero ser um pai melhor. E eu me esforcei para isso, irmãos. Estava até feliz com isso. E aí, feliz, sendo mudado. Aí de repente, algo acontece. Algo que eu disse para você e eu falei para vocês desse altar. Algo que me destruiu. Algo que me deixou sem chão, sem norte, sem o sul, sem nada. Eu disse para alguns, acho que estavam aqui, eu disse, olha queridos, eu fui destruído. Mas Deus, aos pouquinhos, está me reconstruindo. Não é nada fácil. Porque nesse reconstruir, nós precisamos deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer. E muitas vezes nós queremos apressar o oleiro, queremos apressar para que as coisas saiam do jeito que nós queremos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, mas na verdade, queridos, nós temos que aprender que o tempo é de Deus, o tempo é do oleiro. Por quê, pastor? Presta atenção. Esse tempo destruído, eu tive alguns pensamentos. Um pensamento de eu ter sido incapaz, um pensamento de eu ser incapaz, um pensamento de derrota, um pensamento de fracasso como pai, um pensamento total de eu não posso pastorear uma igreja porque eu não cuido da minha família, eu não posso. Então vocês imaginam, queridos, tudo que veio para que eu pudesse carregar, para que eu pudesse soltar e dizer, eu não quero mais. Depois disso veio a difamação, veio, sabe, a bagunça toda nas redes sociais, veio a especulação, veio tudo que vocês possam imaginar. Por quê, pastor? Porque quando você está quebrado, você só tem uma opção. Deixa Deus te fazer de novo. De verdade. E não carregar o que você tem carregado durante toda a sua vida ou durante muito tempo. Por quê, pastor? Aprenda uma coisa, deixa o oleiro quebrar você e te fazer de novo dentro do propósito dele. A palavra diz que em Jeremias 29:11, a partir, diz assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Como podemos procurar ao Senhor se somos orgulhosos, se somos cheios da razão, se preferimos viver com o nosso pecado ou com as nossas mágoas, as nossas feridas? Eu quero dizer para você, queridos, que esses dias, esses meses, para mim foi um processo. E quando chegou o tempo de finalizar, o meu tempo de ser refeito novamente, Deus, Ele disse assim, está pronto. Eu quero ensinar para você hoje é como você pode ser transformado.
Talvez você diga assim: pastor, Deus nunca me fez. Deus fez você perfeito. Deus fez você sem mágoa, sem nada. Deus fez você. E tudo que hoje você tem ou carrega é reflexo de quê? De tudo que você viveu. É como se fosse uma folha em branco. Você vai vivendo. Você nasce assim, você nasce assim. Deus te fez nascer assim. Mas a vida começou a te bater. E você foi se amassando. E foram te amassando e te amassando. E você foi se guardando. Você foi se armando. Você foi se resguardando. E você foi ficando totalmente armado. Ou então escondido. Ou então vergonhoso. E tantas outras coisas mais. Você começou a ter vergonha de você mesmo. Tantas situações que você começou a passar. E aí tudo que você não precisava ser, você se tornou. Por quê, pastor? Porque te feriram, porque fizeram coisas contra você, porque fizeram tantas e tantas coisas. E aí você ficou marcado. E aí nós tentamos de alguma forma. Aí vem os coach, né? Tenta, sim ou não? Os coach te colocam para cima. Mas até consegue um pouquinho. Aí vem uma pregação motivacional e te coloca, melhora mais um pouquinho. Te ensina a ignorar, a esconder esse sentimento e colocar sua alegria para cima. Te ensina a virar as costas para isso, mesmo que te acerte pelas costas, te vira. E aí mais ou menos, queridos, mais ou menos, você está mais ou menos. Olha, aquela palestra de coach, aquela palestra disso, daquilo, motivacional, me deixou muito bem. Eu estou muito bem. A folha está desamassada assim, não, irmão, está inteira ou não está? Você pode estar até inteiro, mas olha as marcas. Olha as marcas. Está cheio de marcas. E todas as vezes quando você lembra, isso dói. Todas as vezes quando nós lembramos, isso dói. Nós nos resguardamos. Chegamos na igreja e somos uma folha. Mais uma folha cheia de marcas. Porque a vida foi assim com você. Mas aqui está o segredo. Mas aqui está o maior de todos os segredos. Deus fala ao seu povo: clama a mim e te responderei. Presta atenção quando Deus dá ordem a Jeremias para descer na casa do oleiro. Assim que ele chega na casa do oleiro, qual é a primeira coisa que ele vê? Ele chega, ele entra e o oleiro estava o quê? Fazendo um vaso. E esse vaso quebra. Esse vaso quebra. Não deu para colar. Esse vaso ficou assim. É como muitos crentes estão hoje. Isso aí, queridos. Para nós vivermos o tudo de Deus, para nós voltarmos para o propósito, nós precisamos permitir. E precisamos reconhecer que pecamos, que permitimos que tudo que vivemos influenciasse nas nossas decisões, no nosso temperamento. E assim nós vamos entender o que precisa ser feito. O olheiro, quando quebra o vaso, ele vai lá, no seu primeiro olhar, na primeira vez que o profeta olha para o olheiro, ele viu que o vaso se quebrou. Roubaram a tua inocência, te machucaram. A
aconteceu tantas coisas com você. Você foi quebrado. Mas preste atenção, não quero te dizer. No primeiro olhar, no olheiro, o profeta viu que o vaso se quebrou, mas ele novamente o refez. O que é mais poderoso aqui não é o vaso ter quebrado, é o olheiro novamente colocar a mão no vaso e refazê-lo com um único propósito, propósito pelo qual, quando ele estava fazendo, ele imaginou, ele determinou para que seria. Sabe por que não somos melhores? Sabe por que não somos felizes como temos que ser? Sabe por que não usufruímos da verdadeira felicidade? Sabe por quê? Porque nós estamos como essa folha. A igreja, mas com muitas marcas. Ele olha novamente para o olheiro, o profeta olhou. E novamente ele refez, presta atenção. Mas agora não é conforme o seu desejo, mas com a qualidade, show e para um propósito. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Nós precisamos permitir Deus nos refazer, para voltarmos ao propósito dele. Para que você volte ao propósito pelo qual Deus te fez, você precisa permitir Deus te refazer. Tem coisas em nossas almas que precisam ser quebradas, retiradas de nós ou renunciadas, para só daí sermos um verdadeiro vaso de honra, feito pelas mãos do Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Não aceite carregar toda essa dor, toda essa decepção, toda essa angústia. Não aceite carregar toda essa dor, essas marcas que te foram feitas no passado, que ajudaram a formar quem você é hoje. Não aceite essas marcas que ajudam a formar quem você é, porque Deus nunca quis que você fosse o que você tem sido, ou que você fosse do jeito que você é. Talvez você diga assim: pastor, eu estou muito bem. Não, filho, nós estamos fora do propósito de Deus. Você está fora do propósito de Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque você caminha muitas vezes como você quer, da forma que você quer. Sabe por que o vaso quebrou? Por quê? Só você sabe por que você, em muitas áreas da sua vida, está quebrado. Você não pode aceitar carregar essas marcas, essa dor. Deixa o olheiro te refazer de novo, para você viver para aquilo que Deus te fez nascer. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal. Essas marcas. Mas, queridos, aquele vaso quebrou, mas o olheiro refez o vaso, e o vaso ficou perfeito, como esta folha que não tem nenhum amassado. Deixa Deus curar, deixa Deus te refazer. O olheiro aqui representa Jesus. É Ele que vai te refazer, é Ele que vai te moldar para o propósito pelo qual você nasceu. Deixa o olheiro te refazer.
Como, pastor, que ele pode me refazer? Vá até a cruz de Cristo e deixe tudo que te impede ser refeito pelas mãos do oleiro. Vá à cruz de Cristo e deixa o oleiro trabalhar nas suas emoções. E deixa o oleiro, que é o Espírito Santo, entrar em você e moldar e arrancar o que precisa ser arrancado. Talvez você diga: eu sou livre. Não, você não é livre, porque tem sinais que você apresenta que demonstram que você é uma pessoa que ainda está presa. Por quê, pastor? Porque ainda não permitiu que o oleiro te quebrasse, te refizesse perfeito para o propósito dele, para a glória dele. Por que eu digo que vai à cruz? Porque Cristo venceu, Ele venceu. Ele tem o poder para te refazer. Para te refazer. Sabe por que eu digo isso? Digo para você, queridos, eu fui refeito. Só quem já passou a dor que eu passei pode entender o que eu estou dizendo. Deus precisou, para que eu pudesse vencer, eu tive que colocar a minha vida como nunca antes no altar, ir à cruz e dizer: Deus, está doendo? Deus, essa dor que me persegue, Deus, essa mágoa, Deus, essa decepção, Deus, essa angústia. Não havia, queridos, nada que eu não pudesse sentir. Eu precisava ser refeito. Eu precisava que Deus pudesse me refazer, porque eu havia sido quebrado, completamente quebrado. E aí, os meus dias foram de oração e de pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E ontem eu estava na oração e colocaram uma música que chamou muito a minha atenção, porque essa música lembrou toda a minha vida, todo o momento que eu passei, em que Deus me refez. Eu digo para você que Deus me refez. Deus não usou a minha dor, ou eu não usei a minha dor para me deixar mais fechado ou desconfiado. Não. Eu não aceitei isso na minha vida. Sabe o que eu disse? Eu disse: Deus, me refaz. Eu fui quebrado, eu fui destruído, eu estou destruído. Me refaz, Deus. Eu não quero remédios, eu não quero, Senhor, ser apenas uma folha, mas todo marcado. Me refaz, me faz, Senhor, me refaz. Eu disse para ele: eu não quero carregar essa dor, eu não quero me sentir culpado, eu não quero carregar esse sofrimento, eu não quero carregar essa decepção, eu não quero carregar esse desgosto, eu não quero, Senhor. Senhor, quebra-me, destrói-me, me refaz. Eu estou destruído, me refaz. E Deus começou a trabalhar na situação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus começou a trabalhar, porque eu falei: Deus, eu não quero esconder essa dor. Deus, eu não quero esconder o que eu estou sentindo, eu quero colocar para fora. Eu não quero que seja segredo, eu quero, Senhor, que todos saibam que eu fui destruído e que eu estou sendo reconstruído pelo Senhor. Eu quero que todos saibam, Senhor, olha, que o Sandro que está aqui hoje nesse altar não é o mesmo Sandro de um ano atrás, de um ano e meio atrás. Ele foi reconstruído para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não permiti que a situação me destruísse e eu ficasse destruído, porque me destruiu. Mas eu não permitisse me ficar, porque a única pessoa que podia me reconstruir, a única pessoa que podia me refazer, não era minha esposa, não era minha filha, não era ninguém. A única pessoa que podia me refazer, para que eu não pudesse carregar sentimentos e coisas é Jesus. É o oleiro. É o oleiro, você está entendendo? É o oleiro. Quantos anos você carrega, crente velho? Quantos anos você está carregando coisas aí? Coisas que você sofreu, abuso, não sei o que é. Mas está na hora de falar: Deus, me refaz. Deus, me refaz como eu nasci lá, lá atrás, me refaz. Eu quero ser
refeito. Eu quero, Senhor, e a única forma de nós sermos refeitos é irmos até o oleiro, é virmos até a cruz, dizer: Senhor, eu não quero ser o que as circunstâncias da minha vida me fez ser, eu quero ser o que o Senhor me fez nascer para ser. Eu quero ser para realizar o propósito pelo qual o Senhor me colocou nesse mundo. Deus não coloca ninguém nesse mundo por acaso, tem um propósito, e muitas vezes nos perdemos porque estamos feridos, estamos magoados, estamos cheios de coisas dentro do nosso coração, guardamos coisas desde a nossa infância e tantas coisas mais. E aí, queridos, eu estou falando para vocês sobre isso. Eu estou dizendo: Deus me refez de verdade. E hoje, como igreja, talvez você diga: olha, o que eu passei. Eu vejo muitas pessoas falando que venceu, que isso e aquilo, mas eu vejo nos olhos que não. Ela apenas engoliu. Mas o seu travesseiro, quando está sozinho, sozinha, tudo é manifesto. Ou tantas outras coisas mais. Minha filha e meu genro, nessa viagem, eles repararam uma coisa. Eles disseram assim: pai, eu sou o pai. Eu percebo que você está mais sorridente. Eu percebo que tem um brilho em você. Eu percebo que você está... Eu disse para eles: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eles disseram assim: pastor, eu vi a foto sua. A Amy disse: pai, eu vi a foto sua e da mamãe, e era nítido a tristeza nos olhos de vocês. Era nítido que o coração estava sangrando. Mas hoje não. A gente consegue ver vocês e consegue ver vocês brilhando, sorrindo. Né, minha filha? Deus refez. Eu fui destruído, mas eu clamei ao Senhor e Ele me refez. Eu não sei qual é, ou o que fizeram para que você fosse quem você é. Mas essa versão tua é a versão do mundo. Deus tem uma versão sua. A versão sua é para cumprir o propósito dele. A versão sua é para a glória dele. A versão sua é para edificar o nome dele através de tudo que você conquistar e alcançar. Hoje você precisa clamar e dizer para ele: me refaz, Senhor. Eu preciso ser refeito. Perdeu a alegria, está relaxado, está visualizando só dinheiro, só isso, só aquilo, está perdido porque algo aconteceu. Nós precisamos ser refeitos por Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você baixe a sua cabeça. Você também que está nos assistindo pelas redes sociais. E ouça essa música. Só a música, ouça essa música. Se é preciso te refazer, esse é o momento. Santo Jesus, eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar.
respirar. Quebra-me quantas vezes quiser, me refaz, me refaz, me refaz, me refaz, me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte, me refaz, me refaz, oh, me refaz. Eu quero ser como tu és. Me ensina a ser, Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Oh, me refaz, me refaz, me refaz, oh, me refaz. Me ensina a ser como tu. Me refaz, me refaz, oh, me refaz, me refaz, me refaz, oh, eu quero ser. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Pega as suas mãos o mais alto que você puder e declare: ainda que doa, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu, declare ainda. Ainda que dou, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Oh, ainda que dou, eu quero ser moldado. Vai gerando. Eu largo o meu eu, me refaz, oh, me ensina a ser como tu és, oh, me ensina a ser. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer a tua lembrança, tudo agora. Para que você possa realmente não só cantar, mas fazer essa oração do fundo do teu coração. Eu quero ser como
canta não. Esse é um momento seu com Deus. Deixa o Espírito Santo falar. E faça. Oh, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és, e eu vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida, e faça. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, me refaz, me refaz. Ah, Jesus, eu quero ser, Senhor, me ensina, ainda que doa, ainda que eu largo meu eu. Mais uma vez, ainda que dou, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Aleluia. Quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Dá um pause. Isso não é um cântico que você Santo Jesus, adora a Deus. Não, isso é uma oração. eu Esse largo cântico é uma oração. tudo pra viver o tudo. É uma oração sincera para Deus. Eu largo Você eu pode pra viver estar carregando Jesus. qualquer coisa. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem carregado. Eu largo Mas a uma vida coisa pra Deus viver a tua. me ensinou. É que Oleiro me refaz. eu precisava ser refeito. Eu precisava Eu largo tudo pra viver o tudo. largar tudo e dizer, Senhor. Eu lembro que quando meu filho foi embora, eu abracei a pastora e eu disse, eu fiz uma oração, foi isso, meu amor? E eu disse assim, Deus, eu entrego o meu filho, o Senhor me deu, eu entrego de volta para o Senhor. Eu pedi perdão a Deus, porque eu achava ter fracassado na educação dele. E esse processo todo, presta atenção na fala de Deus para o profeta. Quando nós lemos a Bíblia, ela diz assim, que o vaso estava sendo feito e o vaso quebrou. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso. A Bíblia diz que o vaso quebrou. Talvez você esteja quebrado em alguma área, eu não sei. Mas a Bíblia também diz que o oleiro não ficou só olhando o vaso quebrado, não. Ele juntou e ele refez o vaso sem nenhuma emenda. Ele refez o vaso para a honra.
Talvez você esteja quebrado em alguma área da tua vida, mas o oleiro hoje está aqui. Não é para colar você, não, é para restaurar, refazer você para o propósito pelo qual Ele havia sonhado com você. Não seja o que o mundo fez para você ser, encontre hoje, veja hoje o teu propósito. Mas para isso, é preciso que você diga para Ele: me refaz. Nós vamos não só cantar, mas nós vamos orar esse cântico e colocar diante do Senhor, clamar diante do Senhor, para que Ele possa nos refazer. Eu digo para você, não há uma pessoa nesse lugar, e eu digo com a autoridade que o Senhor me dá, não há uma pessoa neste lugar que não precise ser refeita. Talvez você diga: eu não preciso. Diga: é mentira do diabo, é mentira, é engano do diabo. Mas quando você estava refletindo nesse cântico, Deus estava falando contigo. Você não ouviu Deus porque você não quis, porque você ainda estava com o teu coração cheio de si, dizendo: eu não preciso disso. Eu digo para você: eu precisei disso. E no momento, e se eu for quebrado, de novo eu falo: Deus, me refaz, eu me quebrei. Abre, rasga o teu coração. Se hoje você sente que precisa ser refeito por Deus, e no meio desse cântico, você sentir que é isso, que Deus falou com você, que Deus trabalhou, está trabalhando, não venha nesse altar por vir, mas venha porque você sentiu a mão de Deus te refazendo. Ele te fez para um propósito, mas você se perdeu, você se quebrou. Mas hoje Deus, como me refez, vai refazer você.